professor Vitor Hugo Pereira por ter nos acolhido aqui no Salão Nobre, professor do Departamento de Letras. E um agradecimento também em nome da professora Miriam Sepúlveda, que também convidou o professor Martin para falar sobre essa palestra, que é a Invenção de Angola, primeiras etapas. O professor Martin Reinhardt é professor de literatura hispano-americana, brasileira e luso-africana na Universidade de Zurique. Trabalha com processos de trocas culturais ocorridos desde 1500 até hoje entre América Latina, Caribe e África Central. Como investigador, combina as pesquisas em arquivo com o trabalho etnográfico. Foi professor visitante na Universidade de Mérida, Venezuela, na Casa de las Américas, Cuba, na Universidade de Iowa, Estados Unidos, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade de São Paulo, no Brasil, na Universidade de Chile, Santiago, e na Universidade da Califórnia, Irvine, Estados Unidos. Realizou pesquisas de biblioteca de campo em diversos países, especialmente Peru, Cuba, Brasil e México. Ao longo dos últimos anos, organizou em Montpellier, na Suíça, uma série de 4 simpósios interdisciplinares sobre processos culturais. 6 simpósios interdisciplinares sobre os processos culturais que se desenvolvem sob o impacto da globalização nas populações marginalizadas da América Latina e da África. Seu livro La Voz e su Huella, Escritura e Conflito Étnico-Social em América Latina, 1492-1988, recebeu o prêmio Casa de las Américas de 1989. De acordo com Emanuel Bongala, nesse livro, Reinhardt demonstra de forma magistral como a irrupção da escrita, transformada em objeto quase mágico na cena americana, e eu acrescentaria o Emanuel africano, teve por consequência a erradicação dos sistemas de comunicação autóctones e transformou o discurso da história dessas populações em um discurso unilateral controlado do princípio ao fim pelo colonizador europeu. O professor Reinhardt também publicou, entre outros, O Mar e o Mato, Histórias da Escravidão. Nesse livro, que teve uma primeira edição pelo Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Universidade Federal da Bahia, em 1988, ele apresenta 3 ensaios que tratam da dramática e complexa história do escravismo atlântico e que privilegiam as vozes, as visões e as atitudes daqueles africanos ou descendentes de africanos que na África Central, Brasil e Caribe se insurgiram contra o escravismo colonial buscando o mato e finda e o mar calunga. Para entender esses conceitos próprios da cosmologia africana, o professor Reinhardt se utiliza da etnohistória, na qual empreende um trabalho que considera arqueológico de recuperação da memória escrava. Eu também queria fazer um agradecimento pessoal ao professor Reinhardt pela presença, porque nós nos conhecemos há alguns anos e o trabalho dele, especificamente o Mar e Mato, foi muito importante para o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui junto com a professora Miriam no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e no Grupo Arte, Cultura e Poder, e também no nosso projeto do Museu Afro Digital. Então, agradeço muito a presença do professor e passo a palavra para ele. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pelo convite para falar aqui com vocês. Muito obrigado também pelas palavras amáveis do professor Maurício. O tema que eu quero tratar hoje é a invenção de Angola, entre aspas, se vocês quiserem, primeiros capítulos, quer dizer, a primeira parte dessa invenção continua até hoje. Angola hoje é o nome de uma república localizada na África Centro-Ocidental. Falando em termos geográficos, ela se estende, se limitando numa linha costeira da foz do rio Congo até a foz do rio Cunene, ao sul. Uma das províncias desta república, Cabinda, se encontra encravada ao norte do rio Congo, no território do Congo-Kinshasa. Historicamente,
Angola é uma entidade político-geográfica inventada pelos portugueses. Não existia, com efeito, nenhum território com esse nome antes de que eles começassem a penetrar nessa área. Como a maioria dos países atualmente existentes, ou talvez todos, Angola, portanto, não é uma entidade geográfica, étnica ou política inscrita na história antiga da região, mas o produto da história moderna, basicamente da história colonial. Uma construção realizada aos poucos, tanto no terreno quanto na esfera do discurso. No processo da invenção ou da construção de um país, as práticas discursivas não são menos importantes do que as práticas realizadas no terreno, ou mais exatamente, é na interação entre os dois tipos de práticas que nasce um país. Protagonistas do processo de invenção de Angola são, até o século XVIII, os portugueses. Para os nacionais, entre aspas, como às vezes são chamados os autóctones da região nos documentos dessa época, Angola não existe. Só a partir do século XIX, a elite nativa e os mestiços começam a intervir na invenção de Angola. Eles começam aos poucos a construir, pelo discurso e logo também na prática política, Angola enquanto comunidade imaginária. Mas isso eu não vou falar hoje. Pretendo discutir a partir de alguns textos significativos a primeira etapa desse processo, uma etapa muito prolongada que acaba com a independência do Brasil em 1822. A partir desta data, o processo de invenção de Angola vai tomar um rumo novo. Angola será ou não será um novo Brasil? Bom, não foi, como vocês já sabem. Um dos primeiros documentos oficiais onde aparece o nome de Angola é um regimento de 1520, no qual o rei Dom Manuel encarrega o descobrimento do reino de Angola ao capitão Manuel Pacheco e ao escrivão Baltazar de Castro. O autor intelectual desse texto, Dom Manuel, o famoso rei português, literalmente inventa o reino de Angola, do qual ignora quase tudo. A ideia que ele se faz desse reino é de um território em tudo semelhante ao reino do Congo, que já existe. O monarca sabe que a coluna vertebral do reino do Congo é o rio do mesmo nome, quer dizer, o rio Congo, o Zaire. Por analogia, inventa para o reino de Angola o rio de Angola, que não existe. Bom, poderia ser algum dos rios de Angola, mas não existe um rio desse nome. Segundo as informações que ele diz ter, o reino que se trata de descobrir é, por um lado, o possível Eldorado, o território que promete a extração de matérias-primas, como o ouro, a prata e o marfim, e, por outro, o espaço para o desenvolvimento do comércio escravista. O texto precisa ainda que, cito, nosso principal fundamento é mandar-vos nesta viagem para ver se podeis fazer com o rei de Angola que se faça cristão, e assim, a gente de sua terra, como é o rei do Congo, porque somos informados que o deseja, e que vieram já seus embaixadores ao Congo declarando que o deseja ser cristão. Esta passagem indica que Dom Manuel espera poder transformar o reino de Angola, com a bênção do Papa, em um estado vassalo, como já o era o reino do Congo. Poucas décadas depois, os documentos mostram que esse projeto não sobreviveu aos primeiros contatos com a realidade local. O rei, agora já o filho do rei de Angola mencionado no regimento manuelino, não mostra interesse nenhum em se tornar cristão e vassalo do rei português. Quando lhe falamos nas coisas da fé, escreve o padre Francisco de Gouveia em 1564, faz que não entende, e depois, importunado, diz que ele virá aprender, isto cheio de riso, zombando de nós, e por desprezo diz algumas palavras do Padre Nosso. Se levarmos a sério o discurso que lhe atribui, em 1575, o outro jesuíta, o Padre Garcia Simões, o rei,
ao contrário, pretende invertir os papéis, fazendo do monarca português um seu vassalo. E cito agora esse jesuíta Garcia Simões. O rei diz abertamente que é senhor do sol e da lua e que ele manda chover ou não chover quando bem lhe parece. Diz também que, se não for estimar que se mete em meio, houvera de trazer cá o rei nosso senhor para que vissem os céus que senhor era o seu matalote. E desta maneira, não sofre dizer de alguém que o governador português que veio a estas partes vem para o ajudar ou defender seus inimigos, porque cuida ele que pode defender a todos e que é o maior senhor e mais poderoso que há. Mas, como Garcia Simões acrescenta logo, cito, eu lhe perdoaria tudo isto se a coisa não passasse adiante, porque a sua gente, que chama Ambunga, come carne humana. No discurso dos jesuítas dessa época, não só deles, a história é a maneira como se manifesta na Terra a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre o cristianismo e o paganismo. Nesse discurso, como aliás em todo o discurso europeu sobre os bárbaros ou os selvagens, a acusação de canibalismo, que não precisa ser comprovada, é um knock-out. A suposta antropofagia do adversário autoriza todos os meios para acabar com ele. Ainda assim, essa carta de Garcia Simões e a história da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, redigida em 1594, depois das diversas iniciativas tomadas pela monarquia portuguesa para se instalar solidamente na região, demonstra um considerável aumento do conhecimento do território, obtido em grande parte dos portugueses escravistas já espalhados nele. Talvez mostre alguns mapas só para vocês verem um pouco a história da cartografia em Angola. Bom, isso não é a história da cartografia em Angola, mas isso no fundo é a área de Angola, da África Central em geral. E vocês podem ver os diferentes territórios étnicos. E esse mapa, que corresponde à situação do fim do século XVIII, mostra em azul os territórios realmente ocupados pelos portugueses. E a área de Luanda até Massangano são algumas dezenas de quilômetros. A cidade de Benguela, que não tem mais. Quer dizer, pode falarmos de agora, até em 1800, agora. Quer dizer, agora dos portugueses, essa coisa pequena em azul no mapa. Não tem nada a ver com o território de Angola de hoje. E mais alguns. Bom, o mapa da África do século XVI. Nós vemos que o Congo e Angola é uma entidade única, o que talvez para o cartógrafo era justificado pelo fato de os portugueses serem os invasores de outros lugares. Mas um detalhe, se vê todos os rios, não tem um rio de Angola, tem muitos. O outro mapa, aqui parece que o território da África Central, esse território parece dividido em duas partes. A parte norte seria Luango e a parte sul seria o Congo, mais Angola. Aqui também um mapa onde ao norte do rio, ao norte também ao sul está o Congo, porque na verdade o Congo, quer dizer, o centro do antigo estado do Congo fica hoje em Angola, né? Fica ao sul do rio Zaire, o Congo. Bom. Se referindo a estes aventureiros brancos, quer dizer que os portugueses oficiais se encontraram já na área, Garcia Simões menciona a existência de, cito, pessoas principais
quer dizer, portugueses, que traziam muitos escravos e muito bem dispostos com suas armas e arcos e flechas, espadas e adragas, aos quais também acompanhavam alguns fidalgos da terra, que eles eram alguns senhores locais. Quanto ao relatório jesuítico de 1594, é a primeira tentativa de descrição sistemática do território de Angola, entre aspas, seu clima, sua flora e sua fauna, suas minas e metais e de sal. É também a primeira etnografia e a primeira história política, social e econômica dessa área. Para começar, o texto explica que o reino, cito, vulgarmente dito de Angola, e chamado na documentação real Novo Reino de Sebaste na conquista de Etiópia, esse era o nome oficial, é, cito, o reino dos Abubos, ou do Dogo, dividido em várias províncias, entre elas a Ilamba, Kisama, o Musek, o Ari e o Umbo. Esclarece-se também a origem do nome, Angola, isso é importante, imagino que vocês já sabem, não é o nome desse reino, mas o título dos reis do Dogo, que são um pequeno estado nessa área. Esses reis, Angola e Nene, o grande Angola, e logo seu filho, Dele Angola, residem na cidade de Cabaça, uma cidade que até hoje se discute de sua localização. Antes de Angola submetê-los 736 sobras, e cito o relatório jesuítico, régulos, senhores absolutos de suas terras, se disputavam o território, que não era Angola. Passando à história recente do Dongo, o relatório evoca as prisões sofridas na corte do Angola, por Paulo Dias de Novaes, primeiro governador de Angola, e o padre jesuíta Francisco de Gouveia. Ao contrário das expectativas de Dom Manuel e de Dom Sebastião, os dirigentes do Dongo, que é um pouco como a área central hoje de Angola, não estão dispostos a se deixarem colonizar nem converter pelos portugueses. Como já tinha dito em uma carta Baltazar Afonso, autor principal do relatório jesuítico de 1594, cito, de tudo isto, o que mais se sente é nunca mais se poder entrar por Angola nem neles fazer cristandade, porque esteja acordado grande ânimo e sabem já como pelejam os homens, que são os portugueses, e de onde se hão de guardar. Além disso, dizem que não hão de obedecer a gente estrangeira, senão a seu rei. Para ele, portanto, a única solução é uma guerra a sangue, a fogo e sangue. No relatório, ele conclui que, cito, não haverá firme e universal conversão desta gentilidade, senão quando Deus for servido tirar dela por guerra o nome de rei natural e sujeitada com poderosos presídios à coroa de Portugal. O fato de o rei do Dongo rejeitar o cristianismo, mais exatamente a vassalagem que lhe oferece o rei português, não remete só a sua vontade de conservar uma autonomia política. Com a chegada dos portugueses, a economia da área sofre uma reconversão radical. A atividade que promete agora maior rentabilidade das inversões feitas é o chamado comércio transatlântico, quer dizer, a exportação de mão de obra escrava para as Américas, principalmente para o Brasil. A indústria açucareira brasileira depende totalmente da mão de obra escrava importada da África, e a área africana, melhor preparada para fornecê-la naquela altura, é a África centro-ocidental portuguesa. O comércio escravista vai determinar para muito tempo o destino de Angola. Os autores do relatório jesuíta de 1594 assinaram que, desculpa, eu acho que tem algumas imagens com essas citações. Sim. Não, isso vai depois. Então, os autores desse relatório assinaram que a quantidade de escravos que cada ano se tira de Angola é muito grande, como somente os muitos que levam a Portugal e muitos mais para o estado do Brasil.
as minas das Índias e Castela, como também dos muitos contos de renda que do saque deles tem a fazenda de Sua Majestade. Longe de ser um país, ou pelo menos uma verdadeira colônia, Angola é e será nos séculos seguintes um Eldorado baseado quase exclusivamente no comércio escravista. Os documentos não evidenciam grandes esforços para ocultar essa realidade, nem para justificar. Assim, os jesuítas de 1594 se contentam com a afirmação de que, cito, este trato, quer dizer, a venda de escravos, entre eles é antiquíssimo e sempre usado, servindo-se de peças em lugar de dinheiro para compararem vestidos e o mais que há um mistério. Eles próprios admitem que participam plenamente no tráfico escravista. Eles, os eclesiásticos, cito, quando os padres do Brasil nos mandam o que lhe pedimos, como é farinha e madeira para portas e janelas, e quando os donos das fazendas que vêm a esta parte nos vendem biscoito, vinho e outras coisas, não querem receber, nós a paga é outra moeda, senão a que corre pela terra, que são escravos. Aqui uma coisa que também evidencia essa citação é a dependência tremenda que sofria Angola por parte do Brasil, quer dizer, até para fazer uma janela eles pediam a madeira no Brasil, não é? Em vez, porque madeira também tem, obviamente, Angola, mas não tinha produção nenhuma. A única atividade econômica, a quase única, era o comércio escravista. A expressão mais gráfica desta nova realidade econômica é a que oferecerá em meados do século XVII, o padre Antônio Vieira, quando diz que, cito, sem negros não há Pernambuco e sem Angola não há negros. Não há Brasil sem Angola, mas também não há Angola sem Brasil. Sem um mercado capaz de absorver contingentes sempre crescentes de africanos escravizados. Ao longo do século XVII, apareciam alguns textos nos quais o empório escravista chamado de Angola começa a adquirir maior consistência histórica, sociológica e cultural. Refiro-me em particular ao extenso relatório que Fernão de Souza, governador de Angola entre 1624 e 1630, dedicou a seu filho Gonçalo de Souza e aos irmãos dele. Esse é o primeiro texto. Logo, la monumental histórica descrizione de tre re Congo, Matamba e Angola, do capuchinho Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo, e a igualmente monumental História General das Guerras Angolanas, de Antônio de Oliveira de Cadomega. Sobre um desses textos, a história de Cavazzi chegou a ser impressa na sua época, em Bolonha, em 1687. A primeira e a segunda parte da história de Cadomega, que é um dos livros fundadores de Angola, é basicamente um relato épico, enquanto que a terceira parte, chamada de História Geral de Angola, pertence a um gênero discursivo já participado na obra de Plínio e chamado, desde a História Natural e Moral das Índias, do jesuíta José de Acosta, de História Natural e Moral. Esse seria o gênero desse texto. A novidade dos textos mencionados é sua profunda inserção na geografia, na história e na cultura do território. No caso do relatório de Fernão de Souza, essa inserção se manifesta, entre outras coisas, na criolização da linguagem. De Souza, com efeito, usa inúmeras palavras africanas, sem traduzi-las, sem marcá-las como africanismos, e acrescentando as desinências que exigem na morfologia do português. Agora sim. E por ser muito prejudicial ao Sopas Antônio Dias Tengala, o mandei prender e embarquei para o reino, e castiguei outros como pareceu justiça, e desfiz o ofício de Tengala, de Samba Tengala e Manilumbo,
pela grande opressão que davam aos sobas e mandei recolher os macundes, e que os sobas não dessem frutas, luandas nem outros tributos a governador e capitães de presídio, e que somente pagassem os baculamentos ao rei nosso Senhor, porque os desobriguei da opressão que recebiam dos portugueses co-carregadores, e os obrigarem a tomar fazendas por força, que resultavam tomarem de mulheres e filhos em grande denunciação e deste reino. E por evitar estas ocasiões, mandei recolher os arinos para sítios particulares para neles purgarem os negros fogos com sua gente. Eu não sei se vocês entenderam isso, porque esse é um governador português que escreve para seus filhos, que escreve na língua que aparentemente é a língua dele, sobretudo o léxico. Ele aparentemente acha que esses termos são comuns, que fazem parte do português, etc. Claro, a maioria desses termos são do Kimu, do Kikoku. Agora não vou traduzir, não tenho interesse neste momento, mas o que é interessante é ver que até um governador português, que finalmente não é uma pessoa que vai ficar no país, que está talvez em Angola e Luanda há alguns anos, 4 ou 5 anos, mas ele já aparentemente fala assim, porque esse relatório, como não é oficial para os filhos dele, é um texto muito mais espontâneo dos outros textos que geralmente se podem ler. Portanto, podemos pensar que ele realmente falava dessa maneira, nessa língua crioula, que obviamente para o português é absolutamente incompreensível. Em Cadornega, toda essa história geral das guerras angolanas, o léxico africano é ainda mais amplo, mas ele, além de creolizar os termos bantus, costuma oferecer seus equivalentes portugueses e acrescenta às vezes explicações de tipo etnológico ou histórico. Quer dizer, Cadornega é mais historiador, usa a mesma linguagem, mas ele se explica porque ele sabe que os leitores não conhecem essas palavras. E, bom, que não disse antes, quer dizer, o que é interessante é que não são só palavras, mas também ele tranquilamente transforma um verbo, por exemplo, quilundo é verbo português, como aqui na última linha, para eles tulgarem. Agora já é um verbo português que chama tulgar, mas esse verbo nunca existiu em português. Talvez hoje exista, mas em Angola, mas não no português metropolitano. Não é? Além dessas demonstrações de inserção cultural e linguística no território, tanto Fernando de Souza quanto Cadornega confirmam que Angola é, antes de tudo, um espaço dominado pelo tráfico escravista. As feiras de escravos, escreveu Fernando de Souza, são a substância deste reino. Seu regimento manuelino de 1520 enfatizava a importância que tinham as minas de prata. Cadornega, por volta de 1680, retificou essa afirmação, dizendo que, cito, as mais ricas minas que têm esses reinos de Angola são a quantidade de peças, quer dizer, escravos, que desse porto saem todos os anos, de 7 a 8 mil cabeças de escravos, um ano por outro. A compravenda de seres humanos não suscita nele nenhuma indignação. Ao contrário, como demonstra uma outra passagem, é para ele uma prática comercial que favorece a expansão do cristianismo e o combate contra a suposta antropofagia dos Budo, quer dizer, a população da área de Luanda. O resgate de peças que os portugueses fazem com o caçante, um potentado grande, como diz, servem, alega o historiador, cito, de utilidade ao comércio e muito mais ao serviço de Deus e bem daquelas almas, porque com esses resgates se evitam a não haver tantos açougues de carne humana, instruídos na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, indo bautizados e catequizados, se embarcam para as partes do Brasil ou para outras que têm uso católico, tirados da gentilidade. Bom, talvez para eliminar dúvidas, quero dizer que até agora não tem prova nenhuma
caros, etc. O cinismo que o ouvido moderno percebe nesse discurso é o mesmo que hoje sentimos no sermão 14º que Antônio Vieira dirigiu em 1633 aos escravos de um engenho na Bahia. Cito: o engenho é uma semelhança de inferno, mas se entre todo esse ruído as vozes que se ouviram foram as do rosário, orando e meditando os mistérios dolorosos, todo esse inferno se converterá em paraíso. O ruído é a harmonia celestial e os homens, posto que pretos, em anjos. Eu não sei qual foi a ação dos escravos a esse sermão, que de todas as maneiras não pode entender. O desenvolvimento do tráfico escravista transatlântico e a rivalidade no Atlântico Sul entre holandeses e portugueses suscita em Angola um estado de guerra quase permanente, no século XVII. Além da guerra entre os portugueses e os holandeses, há guerras entre os portugueses e diferentes potentados africanos e guerras entre esses mesmos potentados. Não é por acaso que a obra de Cadorneira, a primeira história sistemática de Angola, se chama História General das Guerras Angolanas. O relatório de Fernando de Souza, por sua vez, é um quase diário que evoca os esforços realizados diariamente pelo governador para construir uma aliança político-militar dos bons contra os maus. Os bons são os senhores africanos que aceitam a hegemonia portuguesa. Os maus, aqueles que se aliam com os holandeses ou que procuram conservar sua autonomia. A personagem mais complexa nesse contexto é a rainha Ginga Mbantu. Ela é a única personalidade africana que chega nos documentos portugueses do século XVII a ser mais do que uma peça de um xadrez político. Ao começo do quase diário de Fernando de Souza, ela, enquanto possível aliada do governador, é chamada respeituosamente de Dona Ana. Mas quando instala a guerra entre os portugueses e as tropas da rainha, Dona Ana se transforma em a Ginga ou simplesmente a Negra. Ainda assim, Ginga Mbantu e o requintado jogo político que ela pratica é para Fernando de Souza um verdadeiro pesadelo. Nas monumentais histórias de Cadorneira e Cavazzi, a rainha acaba se transformando em uma figura definitivamente mítica, o que também é hoje na história de Angola. O quilombo dessa, cito Cadorneira, ardilosa como valerosa rainha Ginga, Dona Ana de Souza, contra ele, estava localizado sobre uma várzea dilatada, comparada por sua amenidade com, cito, aqueles campos elíseos que os poetas descreveram. Como o grão turco, ela tem um serralho, mas de homens, no qual, diz o historiador, cito, tinha suas concubinas e mulheres, porque assim chamava aqueles tristes homens transformados em mulheres. Diversas anedotas ilustram o humor cruel e machista que Ginga, sempre segundo Cadorneira, praticava. E aqui cito uma dessas anedotas. Há um moço, criado do capitão Mor Beissorra, que havia aprisionado, como era desbarbado, o mandava vestir em trajes e vestidos de mulher a portuguesa. E dizia aos embaixadores que ele era a mulher daquele capitão Mor que havia vencido. Então, perguntava para ela, quer dizer para ela, para esse homem em traje de mulher, que ele cachara, é verdade, senhor? A que respondia o pobre transformado, que ele cacaruca quieto, é verdade, minha morte? Numa nota marginal, aqui imagino que vocês não entendem necessariamente porque ele fala para a rainha, chamando-a de morte. Numa nota marginal, Cadorneira explica o seguinte: o nome de Calunga tem duas significações na língua ambunga de Angola, porque Calunga chamam a morte e chamam Calunga ao mar, que para eles é o mesmo que a morte. Quer dizer, Calunga no fundo é, simplesmente para dizer assim,
a coisa mais forte que existe, pode ser a morte, o poder, o mar. O terror que inspirava a rainha, em sua época, parece ter sido geral. Cito, até o mesmo rei do Congo, por ser tão poderoso, temia muito a mesma rainha Gil. Bom, o tráfico, vamos mudar de época. O tráfico transatlântico chega ao ponto culminante na segunda metade do século XVIII. Entre 1771 e 1820, o Brasil importa 1.200.000 escravos, dos quais 78% de Angola. Bom, esses números são sempre discutidos, mas no caso se trata de uma estimativa, eu acho que modesta, poderia ter sido mais. O comércio escravista, ao mesmo tempo que favorece a transformação do Brasil em uma grande potência econômica, contribui a longo prazo a subdesenvolver Angola. Isso não escapa à observação de alguns funcionários metropolitanos ou coloniais. Em alguns textos ou documentos se começa a falar na necessidade de sair de uma economia totalmente dependente da compra-venda de escravos e de fomentar a agricultura e a indústria. Na verdade, já Fernando de Souza, esse governador que já mencionei muitas vezes, lembrando que Sua Majestade recomenda, cito, que os moradores se aproveitem do que a terra dá e pode dar sendo cultivada. E considerando que houve nisso grande descuido, porque somente tratavam do resgate dos escravos, os persuadir que cultivem a terra. Isso são palavras de Fernando de Souza. Mas só 150 anos mais tarde, esse discurso começa a encontrar alguns ouvidos abertos, não muitos. É a Francisco Inocente de Souza Coutinho, governador de Angola entre 1764 e 1772, que se costuma atribuir o mérito de dar os primeiros passos para a transformação de Angola em um país produtivo. Em uma carta ao rei, Souza Coutinho apresenta orgulhosamente sua grande obra, uma fábrica de ferro. Sim. Presentemente, trabalham 400 negros livres e sem constrangimento na referida fábrica. Estou certo que se tivessem já estas mesmas gentes fariam uma extração prodigiosa, pois que as partes que pertencem à natureza do terreno não podem ser mais próprias. Muitas povoações para o serviço, contentes do mais módico jornal, muitas lenhas para o carvão, minas a que naturalmente se não verá o fim, e um rio navegável, a pequena distância para os transportes, e sobretudo uma qualidade de ferro tão fina que se funde sem água para separar a terra, operação esta que se nem acha em nenhuma fábrica da Europa, e circunstância que a ser necessária aqui seria um pouco difícil pela qualidade dos rios deste sertão, porque nunca tem meio e ocorrem muito profundos ou muito inflados e rápidos. Quer dizer, aqui parece que temos presença de um país emergente, para falar com o termo que está na moda, não é? Uma fábrica que funciona, que produz um ferro melhor do que na Europa, etc. Bom, trata-se de uma empresa tipicamente ilustrada, e é bem possível, como afirma Silva Correia, depois vou falar desse senhor, que os fundadores, para desenvolver uma técnica adequada, se inspirassem em alguns artigos da enciclopédia francesa, essa grande obra, não é? Do saber, do conhecimento do século XVIII. É difícil saber, porém, em que medida essa fábrica chegou a ser uma realidade. 20 anos depois, depois dessas frases do governador, em 1791, o secretário de Estado Martinho Melo de Castro, em uma carta ao novo governador de Angola, Manuel de Almeida Vasconcelos, qualifica essa fábrica de quimérica empresa.
cujo resultado foi, e cito, uma grande e inútil despesa para a Real Fazenda. E acrescenta que se devia ter previsto a impraticabilidade de se formar em Angola o dito estabelecimento, pelas dificuldades que se encontravam na sua execução. Na mesma carta ainda, o secretário de Estado critica, cito, o pernicioso e inveterado abuso muito usual em Angola, de se dar conta a esta corte, não daquilo de que deve ser informada, mas daquilo tão somente que lá convém que aqui se saiba. Quer dizer, os governadores em Angola só escrevem, quer dizer, os relatórios deles só figuram o que eles querem comunicar em Portugal, mas não o que a corte portuguesa precisa de saber. Na opinião do ministro, o Angola, que se descreve nos relatórios coloniais, é um país em grande parte imaginário. Ele usa essa palavra. Quer dizer, ele não pode saber, não tem a possibilidade de saber o que é Angola, porque os relatórios que ele recebe são pura ficção. O assunto central dessa carta é a discussão das notícias catastróficas que a Corte recebeu de parte do agora ex-governador de Angola, o Barão de Moçambique, primo irmão do novo governador, destinatário da carta. Para o ministro, cito, quando aqui se leu, aqui em Portugal, se leu esta funestíssima narração, não pode deixar de se recear que ou os negros do sertão de Angola, auxiliados poderosamente pelos franceses, teriam já apoderados dessa conquista antes que Vossa Senhoria chegasse a ela, ou que o ânimo de seu predecessor, quando escreveu a sobredita carta, se achava tão preocupado de susto e de terror que por efeitos de um e de outro, disse nela tudo quanto sua agitada imaginação sugeriu. Para Melo de Castro, o problema de Angola não são os que ele chama repetidamente de miseráveis e desprezíveis negros do sertão, mas a incapacidade dos funcionários coloniais. O discurso do ministro, que destrói sistematicamente os argumentos inventados pelo Barão para justificar o fracasso de sua administração, indica que já passou a hora de uma política baseada na improvisação. Se trata agora de analisar racionalmente a situação para tomar as medidas que se impõem. Nós estamos agora no Portugal com o Balino, que pelo menos alguns funcionários desse governo procuram também os lugares coloniais trabalhar de maneira mais racional. Naquela altura, quem pretende analisar exaustiva e criticamente a situação na qual se encontra Angola é um personagem que se chama Elias Alexandre de Silva Correia, que se autoproclama americano português e é um militar nascido no Brasil que residiu muito tempo em Luanda. Entre 1787 e 1799, Elias Alexandre elabora a História de Angola, uma obra capital do processo de imersão de Angola. Não é que das páginas dessa história emerja já um país. O texto de Elias Alexandre explica, ao contrário, por que essa emergência ainda é longínqua ou talvez impossível. Angola, na história dele, é uma conquista. É o termo que ele sempre usa. Uma conquista entre total decadência. Luanda, diz o autor, é uma cidade, cito, onde não se erige um edifício novo, mas nem os arruinados se edificam. E mais longe, a maior parte das casas que compõem as ruas da cidade se acham ensoberbecidas pela decadência de outras. Quanto mais imposente o frontispício, mais ameaços de ruína. Os capitais dos possuidores são débeis para os restituir ao Estado de seus antepassados. Quer dizer, esse país que nunca existiu, agora ainda existe menos do que no passado. A decadência das casas se deve a uma economia improdutiva que não oferece nada ao país. Os lucros, diz Elias Alexandre, voltam para o Brasil.
no país existem inúmeros semelhantes interesses. Ao começo do livro, o autor, é um livro hoje em 3 volumes, quer dizer, talvez 1000 páginas ou uma coisa assim. No começo desse livro, o autor explicita as 12 causas da ruína do comércio. Em mais de uma delas, intervemos degradados ou desterrados, aviados, no termo da época, pelos aviantes para vender pelo sertão fora fazendas de luxo compradas por um preço que jamais poderão recuperar. Eternamente endividados, eles reagem se entregando às maiores extravagâncias. Sim, o sertanejo, quer dizer, esse aviado, o sertanejo carregado de dívidas, detesta os sufrágios da miséria e prepara um trem de vida tanto mais pomposo quanto mais iníquo. Preferindo os apetites aos dogmas da religião cristã, estabeleceu um serralho de escravos, como as negras sultãs, com prolixidade e despesa, segundo a moda do país. Essa é uma das causas da ruína do comércio. Uma outra causa da ruína do comércio é o álcool. Baco, este deus do vinho, Angola ele podia consagrar um templo, não obstante ser destituído de vinhas e não produzir um só cacho de uvas, que já sempre a improdutividade do país. Mas supre, felizmente, o jeribita do Brasil com abundância, cachaça. Seria um paradoxo, comenta Elias Alexandre, ironicamente, se neste meu dizer pretendesse desviar desta conquista tais licores. Sem entrever a jeribita, repugnam os negros concluir os seus negócios. E a felicidade pelos comércios do Brasil e África ter a inclinação dos habitantes a seu favor. Quer dizer, todo o comércio faz graças à cachaça. A ruína do comércio acrescenta-se à inexistência de outras atividades econômicas. Sim, as outras colunas da monarquia, erigidas sobre a agricultura, gados, pescas, fábricas e contratos, não têm algum alicerce desta conquista. O comércio somente é que promove as atenções. Além da ruína do comércio, o que impede o desenvolvimento do território é a desordem que impera no sertão. Este problema, aos olhos de Elias Alexandre, também não tem solução. Não é conveniente, em particular, enviar forças militares para pacificar o interior. Ele pergunta, retoricamente, cito, e que aumentos, que interesses lucram na conquista, cujos povos, abandonando seus lares e as suas plantações, caminham por entre outros, que assolam, aplicando-as em sustento, apesar de ser o fruto do trabalho de amigos povos, e a esperança de uma colheita fértil. E porque os povos abandonam seus lares, obviamente, pelo medo de serem deportados como escravos. Desde o século XVI, o comércio escravista era a essência, mas também o problema principal de Angola. Plenamente consciente deste fato, Elias Alexandre, embora quisesse, não podia, ao dedicar sua história de Angola ao regente português, não, pedir a abolição do tráfico atlântico. O que ele fez, por um lado, foi descrever com inusual força o horror que reinava nos barcos negreiros. Aqui vem a citação que está na Inglaterra. Os incômodos que padecem os cativos expostos às injúrias do tempo, à sorte da imundície dos únicos panos com que não se cobrem, enxugam o corpo depois que a chuva, o sereno e suor os molha, exalam um hálito insuportável, cujas partículas envolvidas na unida transpiração dos corpos, e corpos penetrados de contagiosas enfermidades, compõem uma atmosfera em que a necessidade se respira a morte. Ela os acomete e derruba com vontade. Eis aqui como o comércio de Angola se enfraquece e por onde se começa a extinguir o cabedal imenso do Brasil. A indústria, o comércio escravista é a ruína de Angola, mas vai ser também a ruína do Brasil.
Elias Alexandre não ignorava que a vocação do horror que implica e acompanha a deportação marítima dos escravos não era suficiente para levar seus leitores a questionar o sistema escravista. Por isso mesmo, na última frase, ele volta a uma lógica econômica, mais fácil de defender no contexto ideológico imperante. Só numa nota, ele ousa finalmente sugerir, misturando argumentos econômicos, políticos e morais, a abolição do sistema. Talvez, se os políticos discorressem seriamente no atraso que os ferros da escravidão fomentam surtamente a opulência das conquistas, julgassem a suspensão do cativeiro não só uma beneficência incomparável e compaixão humana para com os nossos semelhantes, mas um rasgo de profunda política com sólido aumento da monarquia. Esse sim é claramente um discurso abolicionista, mas aparece só numa nota a rodapé do texto. Ele não, quer dizer, por volta de 1800 era impossível propor diretamente ao regente a abolição da escravatura. Para Elias Alexandre, portanto, o principal obstáculo para a transformação de Angola é um país próspero pela sua dependência total do comércio atlântico. O discurso dele, talvez incipientemente abolicionista, é porém longe de poder ser considerado anticolonialista. Isso é uma outra história. O país que ele tem em mente não inclui com efeito a população local não assimilada. Embora ele, ao contrário do ministro Melo e Castro, não chegue a qualificar a população nativa de miseráveis e desprezíveis negros do sertão, não deixa de admitir que omitirá na sua história, cito, alguns insignificantes detalhes, nomes dos cafres potentados e outros fragmentos menos preciosos à instrução do objeto relativo, que, quando muito, interessarão somente aos nacionais do país. Quer dizer, a história dos nacionais do país, quer dizer, a maioria negra não interessa. E também não interessam os nomes dos cafres potentados, quer dizer, dos senhores locais. Não? O que interessa é só a Angola portuguesa e crioula. Não é? Como podemos ver em outro lugar, esses nacionais são inimigos dos negros bons, e cito, dos vassalos dirigidos pacificamente pela regência de capitães bons. Bom, o último ponto. Mário Antônio Fernandes de Oliveira, um estudioso que descobriu a história de Elias Alexandre, chamou a atenção para a criolização da sociedade angolana descrita por nosso autor. Criolização que é um grande tema, sobretudo nos estudos portugueses sobre Angola, também sobre outros lugares de colonização portuguesa. Porque com a criolização desaparece a contradição básica entre colonizadores e colonizados. Quando você fala em crioulos, parece que já não tem colonizadores nem colonizados. Então, é ideologicamente um termo muito discutível, não é? Então, ele que era, no caso, um nacionalista angolano, mestiço, chamou a atenção para a realização da sociedade angolana descrita por Elias Alexandre. Nessa altura, porém, como disse, depois vou dizer que a criolização não passava, como observou Mário Pinto de Andrade, de um epifenômeno elitista. Bom, vocês sabem, imagino, talvez, que Mário Pinto de Andrade foi um dos fundadores do EPDA. Depois ele saiu do EPDA, no caso, muito mais tarde, é um dos grandes intelectuais angolanos do século XX, também um dos grandes intelectuais do período da descolonização da África em geral, não só em Portugal, inclusive é uma pessoa extremamente importante. Então ele, precisamente, segundo ele, essa criolização era um epifenômeno elitista, quer dizer, só tinha a ver com alguns círculos pequenos portugueses
africanos, mestiços, talvez também negros, ou talvez desse tipo de africanos que moravam nas ilhas, tipo, por exemplo, São Tomé e Príncipe, não é? Uma população muito complicada, na verdade. Mário Antônio, para demonstrar a priorização dessa sua sociedade luandense, usa como um dos exemplos o que ele chama o alfabeto. O alfabeto feito da corda, como ele diz. Quer dizer, ele diz, as angolistas são as angolanas crioulas, não é? Que ele chama de angolistas. Eles têm feito da corda, quer dizer, essa noz, não é? Que é muito comum na África Central, um alfabeto para exprimir paixões de amor. Agora, não tenho aqui um texto que é, até como peça literária, é um texto excelente, que é esse Alexandre. Esses anões de corda, eles cortam pela metade, ou cortam só um pedaço, etc., para exprimir algo que tem a ver com sentimentos, por exemplo, um homem dentro de uma mulher, ou vice-versa. Né? Quer dizer, é realmente uma espécie de alfabeto muito sofisticado. E vendo, quer dizer, constatando a existência desse alfabeto, descrito por Elias Alexandre, brasileiro de 1800, o Mário Antônio, quer dizer, um português angolano português, ele acha que se pode falar de priorização da sociedade angolana. Eu acho que quem tem razão aqui, o Mário de Andrade, que precisamente fala de um fenômeno elitista. Houve priorização, mas essa priorização só tinha a ver com grupos relativamente pequenos, basicamente em Luanda. Bom, a única conclusão que se possa fazer a esta altura do percurso realizado é que por volta de 1800, quase 3 séculos depois da chegada dos portugueses ao território, os textos que participam no processo de invenção de Angola ainda não conseguem projetar a imagem de um país. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Muito obrigado, professor Martin. Vou passar agora aqui a palavra para o professor Vitor para comentários e perguntas, e depois nós encaminhamos para as pessoas que quiserem também fazer outras perguntas. Queria agradecer ao professor Martin essa brilhante conferência, a aula importante para nós todos, brasileiros principalmente também, como silenciar, como é difícil a gente ter acesso aqui a mínimos conhecimentos sobre a história de Angola e sobre a história das relações da história do Brasil com Angola, né? E até da gente saber que grande parte dos cidadãos brasileiros tem origem em Angola, né? Também a tal ponto de relações que se mantiveram durante tantos séculos, né? E queria, com isso, também agradecer a Miriam, né, esse convite para trazer a turma também da pós, aqui convidar nossos amigos de letras e nossos alunos da pós para terem contato com o professor Martin, que foi muito interessante para nós todos. E eu queria chamar a atenção só um aspecto que eu acho muito impressionante desse estatuto, dessa função dentro do capitalismo internacional, né, que foi atribuída, ou que foi assumida por Angola e o Brasil, esses dois territórios com funções bastante distintas, né, que determinam talvez até hoje, historicamente, né, esses dois territórios, países, né. O caso que o senhor chamou a atenção, que a mim também me escapava o tempo enorme que Angola se manteve como uma região que tinha como função fornecer corpos, né, pessoas humanas para o trabalho no Brasil, né? Isso é um dado interessante e como demorou, eu não entendi bem, e me pareceu que o senhor afirmou que até mesmo o extrativismo era secundário, apesar das riquezas naturais que hoje em dia se sabe que são assim, uma referência, né, para Angola, né?
até mesmo a extração da prata, né, como o senhor afirmou, né, alguns autores apontam que isso não era uma função prioritária do ponto de vista dos portugueses e dos brasileiros, né, nas suas relações com Angola. Então eu queria só sublinhar isso, que eu acho muito interessante, como destino, vamos dizer assim, que marca historicamente, né, um território que marca talvez exclusivamente até hoje. Outro dado também que eu achei bastante interessante e que já, se não me engano, o Felipe Alencastre, né, que é professor que vive em Paris, né, que foi embora do Brasil, também vive no exílio voluntário em Paris, que chama a atenção da importância das relações no Atlântico Sul. Né? Na verdade, o tráfico negreiro foi enfocado, tem vários trabalhos enfocados no Atlântico Norte, mas havia essas relações no Atlântico Sul que são muito desprezadas, pouco estudadas. Na verdade, o senhor apontou um aspecto que eu achei super importante, interessante, a dependência de Angola de produtos manufaturados brasileiros, né, que traz para nós uma outra dimensão do papel do Brasil desde aquela época e até hoje em dia também, né, como um intermediário de políticas de ações econômicas na África, né, bastante interessante, muito pouco conhecido, explorado entre nós. Né? E um terceiro aspecto é que é muito curioso para nós, especialmente para mim e alguns alunos que me acompanham aqui nos últimos anos, né, a gente tem examinado os argumentos que acompanharam a manutenção do tráfico de escravos no Brasil. O senhor apontou também, eu gostei muito do seu ponto de vista, assim, do modo como o senhor abordou, que a gente tem que ser, vamos usar um adjetivo bem brasileiro, malandro, né, ouvindo esses discursos, sim, tá bem, como é que vão se constituindo justificativas para a exploração e que se aparentam muito esses discursos, também tem filhotes ainda tem sucedâneos no presente, né? Assim, uma missão civilizatória. Então, como tal, sim, podemos fazer até abolição, mas não podemos descurar da exploração, afinal das contas, né, do domínio sobre essa população. Então, todas as nuances de posição que acompanharam propostas de abolição. E muito importante nesse sentido, o fato de um intelectual que propõe, faz uma crítica ao tráfico de escravos, mas eu achei muito interessante o seu ponto de vista assim, agudo. Isso não significa uma crítica ao colonialismo. É uma crítica a essa modalidade com que está se tratando a função de uma colônia, tal, um sistema internacional, né, de exploração. Então, eu só queria chamar a atenção sobre esses aspectos, sublinhar até aqui para nós o tipo de estudo que a gente está fazendo e que foram muito interessantes, principalmente essa função das relações do Brasil com Angola e essa questão, então, das relações do Atlântico Sul, né, como é que elas também oferecem uma riqueza enorme para a gente entender até a configuração, a história do capitalismo internacional, né? A presença dessa força das relações também, com essa presença de relações que passam apenas, que se dão no Atlântico Sul. Obrigado, professor. Talvez só... Muito obrigado por essas observações. Talvez só queria indicar um trabalho, quer dizer, desse trabalho que se mencionou, o Trato dos Direitos, acho que é o título do livro, não é, de Alencastre, que ele se interessa sobretudo no fundo como dizer, a importância que o Brasil tem em termos políticos na história de Angola, não é? Ele, claro, obviamente também fala em economia, etc., mas tem um trabalho absolutamente fundamental, que é, agora não sei se vou lembrar o título, mas o autor se chama Joseph Miller. O livro é extremamente bem estudado, um grande livro. No título também fala da morte, não sei bem
agora, mas se encontra facilmente na bibliografia, é muito documentado a partir dos arquivos, e ele falará sobretudo da segunda metade do século XVIII, porque falando na prata, que na verdade não tinha muita em Angola, a prata existia no Brasil, e na segunda parte do século XVIII, que foi, na verdade, o momento no qual houve a maior quantidade de escravos deportados de Angola para o Brasil, concretamente, esses escravos estavam destinados menos à indústria açucareira do que às minas. Quer dizer, nesse momento, muitos, a maioria deles, foram para as minas. E a história de Minas é sobretudo sobre isso, que eu acho que é relativamente pouco conhecido, mas é um fenômeno gigante. Não houve como uma... Hoje se fala em pontos aéreos, não é? Não houve um ponto... barcos para transportar escravos, basicamente entre Luanda e aqui, Rio de Janeiro. Quer dizer, isso foi absolutamente, durante anos, absolutamente impressionante. E, bom, quem quiser saber mais sobre isso, pode pegar esse livro. Obrigado, professor. Então, só um minuto. Pode perguntar aqui que eu falo. Bem, eu também queria agradecer muito, Marcos, a sua apresentação. Nós aqui no Brasil temos uma carência, né, desse tipo de estudo e eu achei extremamente interessante como que você mostra como esses governadores e colonizadores têm dificuldade de qualquer atividade que não seja a venda das peças, né, do escravo, inviabilizam a constituição de uma outra colônia com outro perfil. E você sempre menciona também assim, o sertão, diz lá muitas guerras, fala a Dona Ana. Através desses relatos, eu acho que, como você colocou mesmo no mapa, é um território bem pequeno, elitista. Você, como pesquisador, teria meios de a gente ter mais informações desse grande sertão, dessas guerras entre... quais seriam os caminhos para a gente entender mais essa não Angola? Obrigado. Bom, depende das épocas. Agora, por acaso, eu encontrei o título do livro de Miller. Ele se chama Joseph Caldwell Miller e o título é Way of Death, Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade. E agora vou dizer em português, 1730-1830. Nesse livro há muita informação sobre guerras, mas também o comércio escravista no sertão, mas já no século XIX. Porque eu agora não falei dessa história, porque a história continua durante boa parte do século XIX, em algum momento já sem participação brasileira. A participação brasileira acaba por volta de 1855, acho, mas depois o comércio escravista continua no interior da África. Bom, mas para saber mais sobre o que acontece no interior, sim, no fundo tem bastantes trabalhos históricos, claro que se baseiam quase exclusivamente em documentação europeia, basicamente portuguesa, falando nessa área, mas tem também outros autores, porque finalmente também bom, agora também inclui o Congo histórico, e portanto também, por exemplo, o Congo histórico depois, em algum momento, ou parte do Congo histórico é colonizado pelos franceses, e lá entra, por exemplo, depois muitos estudos dos franceses que às vezes também tocam assuntos pertencem ao que hoje é o território de Angola. Quer dizer, agora não. Eu posso
poderia fazer uma biografia, mas não posso indicar agora. Tem muita literatura sobre isso, mas as fontes, claro, são limitadas, porque são sempre as fontes dos europeus. Os europeus que se interessam nos dois locais só na medida em que eles estão com eles em guerra, geralmente, em tensão ou em relações de comércio. Mas só, por exemplo, um texto como esse que mencionou várias vezes o governador Fernando de Souza está absolutamente cheio de dados mais ou menos concretos sobre, por exemplo, todos esses. Ele não dizia, não vou dizer os nomes dos cafres potentados. Ele sim indica os nomes, talvez mais mal escritos, mas indica. Ele está em discussão permanente com os diferentes senhores, seja para evitar a guerra, ou ao contrário, talvez para se aproveitar das guerras entre os outros, porque sempre isso também figura em algum texto português, que diz: as guerras para nós são sempre proveito, porque sempre vai ter escravos depois para comprar ou conseguir. Ou eles próprios, portugueses, fazem escravos, ou algum potentado africano faz a guerra contra o outro, e depois ele tem prisioneiros que ele vende aos portugueses, não é? Então, sim, quer dizer, esse mundo não português não é tão desconhecido, mas obviamente sim, fica muito por pesquisar, porque, por exemplo, se voltássemos ao mapa, começo. Bom, eu diria que dá, por exemplo, não é muito difícil fazer, quer dizer, não é muito difícil. É difícil, mas tem maneira de fazer a história, por exemplo, da população que fala Quimbundo, não é? Que era basicamente o reino chamado Dojo. A história do Congo é relativamente bem conhecida, tem realmente muito falado sobre isso. Também tem muitos documentos realmente sobre o Congo. Portanto, agora estamos falando mais ou menos na área de Luanda e na área Congo, que fica ao norte de Luanda. Em algum momento, aparentemente, chegou até Luanda. Mas, por exemplo, se quisermos fazer a história dos Lunda, isso seria muito mais difícil. Quer dizer, a primeira vez, por exemplo, que o continente foi, pelo menos, atravessado por algum ocidental, isso foi no século XVIII. Quer dizer, a primeira vez que algum ocidental viu que paisagens e populações viu superficialmente, como turista, não é? Que populações, paisagens, economias podia ter no meio da África, isso foi no século XVIII. E claro, foi principalmente no século XIX que as coisas mudaram, porque, bom, vocês sabem que houve o que às vezes chama a primeira colonização europeia, não é? Que seria a expansão espanhola para as Américas e a expansão portuguesa também as Américas, a África e a Ásia, não? Séculos XV, XVII, etc. Mas isso não é ainda colonialismo moderno, não é uma espécie de colonialismo antigo, que no caso, por exemplo, de Angola não merece propriamente o nome de colonialismo, porque no fundo não, porque colonialismo significaria ocupar de alguma maneira o território e produzir algo nesse território para o benefício da metrópole. Mas isso nem se faz porque só se trabalha no tráfico escravista, não é? Mas no século XIX, quando também outras potências europeias começam a penetrar na África Central e em geral também no Sul, etc., começa o novo colonialismo moderno, que é realmente a ocupação dos territórios para extrair matérias-primas, para produzir pouco custo, não é? Com a mão de obra local, etc. E lá temos todos esses famosos descobridores, não é? Exploradores, os Tengers, não sei o quê, não é? Que tem os Brazzaville, etc. E depois, finalmente, já naquela época, por exemplo,
circular na Europa inteira que para um país poder defender seus direitos, entre aspas, sobre o território, ele tem que demonstrar que tem realmente controle sobre esse território. E claro, a última negociação teve lugar em Berlim, na famosa conferência de Berlim, 1884, se não me engano. E lá, por exemplo, nas décadas precedentes, os portugueses fizeram, no fundo, por primeira vez, um trabalho sério para conhecer o território, para poder dizer que eles conheciam e dominavam esse território. Mas, no fundo, é só nesse momento que começamos a ter uma visão mais ou menos completa, mais ou menos, porque ainda não é mais ou menos completa de Angola. E depois era no século XX, quando aos poucos, porque Portugal é muito lento nesse processo, no fundo só a meados do século XX, Portugal começa realmente a estruturar todo o país em termos coloniais, quer dizer, criar órgãos representativos do governo português em qualquer área, em qualquer lugar. E, no fundo, é só nesse momento que os portugueses realmente conhecem o território. O processo é muito comprido. Mas tem, quer dizer, tem documentação anterior, não só portuguesa, porque também houve outros viajantes, houve os holandeses, por exemplo, houve alemães, houve ingleses, que eu não sei, sempre viajantes. Portanto, sim, até certo ponto, hoje se pode fazer a história de algumas dinastias locais, não é? Os jesuítas faziam incursões para ver o território? Sim, por exemplo, hoje só se tem uma vez um reino, porque a rainha Ginga, no fundo, era da área central, bom, mas depois ela, houve a guerra com os portugueses, ela se aliou com os holandeses, como era, no fundo, lógico no contexto. E depois ela renunciou a fazer a guerra aos portugueses e se retirou a uma área que chamava Tamba e lá criou um senhorio, não é? Um estado novo. Esse estado é relativamente bem conhecido porque lá esse padre que eu mencionei, Cavazzi, ele morou lá muito tempo, não sei, 20 anos, assistiu podemos dizer, a ascensão desse Estado, também todo o período do reino da rainha Ginga, também a morte dela, os rituais fúnebres, os sucessores dela, quer dizer, essa história, por exemplo, bom, obviamente uma visão, é uma visão do jesuíta, mas ele dá muitos elementos sobre essa história. Mas isso não, como disse antes, isso não é o caso de todos os outros reinos. Por exemplo, fazer a história dos não sei, dos Chocó, por exemplo, uma população muito importante, por exemplo, nas Lourdes, isso seria, e é até agora difícil, mas existem trabalhos, mas que tem de extrapolar a partir de documentos portugueses. Hoje também tem trabalhos arqueológicos, ainda bem atrasados, eu diria, mas também começou a ver algo disso. Por exemplo, esse reino do Douro, os portugueses sempre mencionam aqui. Quer dizer, o que eles chamam de Angola, em algum momento, no fundo, é o reino do Douro, não? E Dongo. E esse reino não tinha sua capital na beira do mar, mas no interior. Quer dizer, todas essas sociedades viviam no fundo de costas para o mar, viviam para o interior, embora ficassem quase na hora do mar. Então, se diz em alguns textos portugueses que a capital do reino do Dongo era Cabaça. Só que não se sabia bem onde ficava esse livro chamado de Cabaça. Também parece que há um problema no fundo de compreensão de como funcionavam
essas capitais. Porque, por exemplo, a história também da própria rainha Ginga, ela, como estava, salvo quando depois foi a guerra em Matamba, estava sempre em movimento, em guerra. Portanto, a capital dela estava em todas as partes, em lugar nenhum. E, no fundo, o mecanismo que ele usava, sim, mecanismo social e militar, era o quilombo, o quilombo histórico. Ela própria, porque ela escreveu, citou cartas para o governador, ela fala no quilombo dela. E o quilombo, no fundo, é o Estado dela em situação de guerra. E claro, em situação de guerra, o Estado não tinha capital fixa, se movia segundo as necessidades da guerra. Isso é o quilombo histórico. No fundo, significa algo como exército, mais Estado. Né? E provavelmente Cabaça também funcionasse dessa maneira, e por isso é difícil saber onde é que ficou esse lugar. Mas tem um trabalho muito interessante agora, não lembro quem é o autor que infelizmente já morreu, um sul-africano, que fez pesquisa no território, um trabalho muito lindo, e onde parece que ele realmente localizou pelo menos uma das capitais do reino do Ndô. Mas, em geral, isso é um trabalho por fazer, e que, obviamente, nos últimos, não sei quantos anos, 50 anos, era praticamente impossível, como primeiro a guerra colonial, e depois todas as guerras internas, civis. Hoje teria condições, teria dinheiro, mas obviamente o primeiro interesse do governo, por exemplo, angolano, não é fazer a história dos senhorios antigos da área. Ele, como todos sabemos, tem outro tipo de interesse. Obrigado, Ana. Tem mais algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Batido. Professor Marcos, o senhor mostrou, na verdade, são 3 territórios, né? Tem Cabinda, tem a Angola, propriamente dita, e Benguela, né? Porque eles são separados até o final do 19. Bom, Cabinda continua separado, né? Então, tem alguma característica específica de cada um desses territórios e por que eles ficaram juntos no fim das contas? Professor Matias. Obrigado. Bom, é uma pergunta, bom, eu acho que justificada, porque eu nem mencionei o nome da guerra, eu acho. Porque hoje, claro, Angola tem várias cidades importantes, mas quase no meio norte, capital Luanda, mas é o norte, que é a capital dos pessoal que fala aqui Kimbundo, não é? Depois, existe a antiga capital Congo, Mansa Congo, mas que hoje é um lugar pequeno, mas tem a capital da região norte, que é um lugar Wich, que, a região onde se fala Kikongo, tem mais ao norte ainda Cabinda, verdade, que também fala Kikongo, que eles chamam Filhote, e logo tem todo o sul, tem até vários sul, tem o sul hoje, Benguela, e logo o sul, que hoje se chama Nami, porque no fundo é idêntico, historicamente, e etnicamente, linguisticamente, à população nativa da Nami. Não é? Bom, Benguela, o governador português em Angola, ele residia em Luanda, mas ele também, por exemplo, no século XVII, também controlava, na medida em que controlava alguma coisa, a área de Benguela, mas com o tempo, Benguela se torna um território mais ou menos autônomo. É um pouco como a história, vocês conhecem muito melhor do que a história do Brasil, que nem sempre foi um território só, mas foram também vários, não é? Que
juntaram, voltaram a se separar, não sei. Com Benguela é um pouco assim, e Benguela teve a fase, um pouco as décadas depois de 1800, quer dizer, na época da independência do Brasil, Benguela, por exemplo, aparece como um território claramente diferente, talvez não de Angola, mas de Luanda, de toda maneira. Porque Benguela, talvez mais ainda do que Luanda, realmente vive no comércio escravista. Então, tem toda uma população crioula, quer dizer, são africanos que falavam talvez português, e muitos brasileiros. Às vezes é muito difícil saber se aqueles era a população de Benguela naquela época, provavelmente em grande medida era brasileira, bom, era também crioulos, mas outros crioulos do outro lado do mar. E quando se produziu a independência do Brasil, em Benguela houve um movimento, parece, porque isso fala no caso esse Alencastro, houve mas não fala muito disso, mas essa história se conhece, houve um movimento a favor da associação de Benguela com o Brasil, para também se tornar independente como parte do Brasil. Isso tinha a ver aparentemente com que parecia que com o Brasil ia ser muito mais fácil continuar o comércio escravista do que com os portugueses. E é verdade que essa foi uma Benguela até os últimos dias do sistema, quer dizer, do comércio atlântico, Benguela foi um lugar importante, enquanto que os territórios dirigidos desde Luanda, entre outras coisas, graças à política de um ministro, e acho que também foi em algum momento brasileiro, ministro em Portugal, Sá Bandeira, eles começaram, pelo menos no discurso, mas até certo ponto, acho que também na prática, a transformar Angola deles em uma espécie de país, não é como tudo que tem no país. Isso significava, entre outras coisas, abolir a escravatura, qualquer forma de escravatura, significava criar escolas, hospitais, jornalismo, etc, etc. Isso realmente começou a se fazer, quer dizer, em 1860, 70, por exemplo, nessa Angola controlada por Luanda, já temos tudo isso, o que eu acho que não aconteceu tão rapidamente em Benguela. Benguela, que também em termos linguísticos, étnicos, etc., é um outro território, mas a cidade de Benguela, naquela época, quer dizer, 1800 e alguma coisa, era uma cidade muito crioula. Obrigado, Martins. Mais alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Não, então, eu queria agradecer novamente, mas assim, já que a gente tem a oportunidade de ter o senhor aqui, vou fazer mais perguntas, só mais uma assim. A gente sabe que tem muitos estudos sobre o retorno, né, de escravos para Benin, Daomé, século XIX, eu acho. Escravos para Benin, sim. Em Daomé, tem uma troca grande, aqui no Brasil tem muitos estudos sobre isso. Mas, assim, no Luanda, como era a troca? E havia alguma, né, nesse período que o senhor estudou, até século XVIII? Ou seja, voltavam para a África escravos? Ou, como era o trânsito? Sim. Bom, sobre isso, eu acho que não tem muitos estudos, mas se pode ouvir facilmente em Luanda, ou nessa área central de Angola, falar sobre esse assunto. Quer dizer, tem muitas pessoas que afirmam ser descendentes brasileiros. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa assim, ele é um advogado,
mas também historiador. É um historiador que escreve algo entre romance e realmente história, mas eu falo da história, mas é uma história que ele narra realmente a história da família dele, e ele diz que a família dele, no fundo, também quer dizer uma família extensa, não só 4 pessoas, mas dezenas de pessoas que eles são brasileiros. E aparentemente o que essa família, quer dizer, todo um clã, talvez até vários clãs que até acabaram fundando um sobado, quer dizer, o soba é como diziam na época colonial, é o régulo, não é? É o senhor local. Ele é uma área que fica perto do Antônio, na beira do rio Guanza, que é um grande rio desse lugar. Eles já criaram um sobado com uma corte, com escravos, não, escravos já não, acho que já não, mas com fábricas, comércio, navegação no rio, etc. Uma espécie de pequena civilização. E, bom, segundo este jovem, pelo menos quando eu conheci, era jovem, para ele era importante dizer que eles eram de origem brasileira. E o que significaria aqui um retornado do Brasil, talvez chegasse com projetos, quer dizer, com um certo dinamismo, com projetos talvez mais, não sei, de alguma maneira, não exatamente visionários, mas mais dinâmicos do que alguém que simplesmente ficou lá vendendo até há pouco tempo atrás os irmãos, seu pai, seu avô, etc., para o escravismo. Mas, de toda maneira, o que sim se pode responder é que sim, houve esse retorno, mas a história desse retorno não se conhece como se conhece, por exemplo, a cidade de Lagos, não é, na Nigéria, como são outros lugares. Obrigado, professor. Gabriel, não sei. Professor, a gente tem percebido aqui no Brasil, de uma maneira mais geral, assim, na América Latina, assim, nas últimas décadas, uma mudança assim, de perspectiva assim, quanto a processos de patrimonialização, de musealização, assim, tentativas de se fazer novas narrativas, né, incluindo determinados setores que até então a gente não era tão presente. Né? O senhor percebe isso em Angola também? Está acontecendo também uma busca de tentar narrar, né, de novas narrativas, de tentar novos olhares? Assim. Bom, acho que sim. Bom, eu devo confessar que eu fui professor de literatura, mas já não sou, porque estou aposentado. E, no fundo, trabalhei muito mais como historiador, também procurando fazer projetos de livros e outras coisas. Não é? Isso só para dizer que não sou um grande conhecedor da literatura angolana última, por exemplo. Mas, bom, tem primeiro de toda maneira, bom, o colega conhece tudo isso muito melhor do que eu, com certeza, não é? Quer dizer, temos já várias gerações, no fundo, de escritores. Por exemplo, começando até no fins do século XIX, bom, isso me interessa porque isso tem a ver com esse senhor que eu mencionei antes, o Mário Antônio, esse que é convencido da criolização da sociedade angolana. Ele também, no fundo, descobriu um livro publicado por alguém que foi funcionário em português, Trone, que se chama Gamoturi, quer dizer, o título está aí em Kibundo, que já é interessante, Senhora Viúva, não é? Esse é um livro, por exemplo, que você não pode comparar com nenhum romance publicado na mesma época em Portugal. Quer
dizer, não ter semelhança com o romance português, o que permitiria dizer que lá eles começaram com quando falando em narrativa, uma narrativa angolana, claramente diferenciada de uma narrativa europeia e particularmente portuguesa. Mas depois, bom, dando puro, tem a geração de escritores que fazem parte, quer dizer, que participaram na luta pela libertação de Angola, não é? Que vários deles passaram tempo nesse famoso campo de concentração, que na verdade já não era isso, era uma cadeia na ilha de Santiago, em Abuelo, Tarrafal. Lá, por exemplo, eles têm o escritor, até agora acho que mais prestigioso, quer dizer romancista, não é mais prestigioso de Angola, do Angelo Vieira, mas eles têm também um outro, do qual não se fala muito, que é a Vanhenga Chito. Claro, e tem muitos outros, mas aqui, bom, gostaria de dizer alguma coisa. Claro, também se pode ampliar para Moçambique, onde tem fenômenos semelhantes, nós estamos agora falando em Angola. O Angelo Vieira é com certeza alguém que inventou uma nova narrativa, não só para Angola, mas em geral. Os livros dele são realmente incomparáveis. Você vê uma página dele e isso só pode ser do Angelo Vieira. Claro, poderíamos dizer dele, obviamente, de alguma maneira, a marca, por exemplo, Guimarães Rosa, muitos outros, mas ele, que é um português, nascido em Portugal, mas chegado a Angola quando tinha poucos anos, quer dizer, ele é um angolano branco, crioulo, poderíamos dizer, que procura escrever textos que de alguma maneira tenham realmente a ver com o território e inventa, sobretudo, uma linguagem bastante incrível, às vezes difícil, e que tem a ver com o fato de ele, pelo menos ele explica assim, que ele em Tarrafal fez aulas de Quimbundo. Ele ainda não sabia Quimbundo, mas como passou anos lá na cadeia, aprendeu pelo menos os rudimentos de Quimbundo. Então ele também procura, de alguma maneira, transformar o português a partir de certas estruturas do Quimbundo. Então, esse, por exemplo, um dos começos de uma nova literatura. O Vanhenga Chito é um caso muito diferente. Ele, no caso, praticamente não é estudado por ninguém em geral, e menos ainda por, não sei, por exemplo, fora de Angola, mas em Angola também não. De toda maneira, não tem muito, quer dizer, estudos literários em Angola estão muito subdesenvolvidos, não. Bom, o Vanhenga Chito é um caso diferente, porque ele é do interior, é mais ou menos da mesma região que antes falei, estão esses brasileiros, não é? É no interior, mas a pouca distância da capital. Ele é, claro, falante de Quimbundo, e até parece sopa, pelo menos passei sempre com um chapéu típico de sopa, régua do senhor local. E então ele não escreve sobre a cidade de Luanda, ou muito pouco, mas escreve sobre o que acontece na área que ele conhece. E ele também, no fundo, é muito inovador, porque ele procura ter livros onde, bom, o narrador fala em português, mas quando há diálogo, cada um é representado com a fala que corresponde à sua situação sociocultural e sociolinguística. Quer dizer, você, nesse livro, tem português mais ou menos oficial, não é? Você tem português acriolado, que fala alguns dos personagens. Você tem uma espécie também até de pidgin, uma mistura entre português e Quimbundo, e tem também Quimbundo. Bom, Quimbundo vem com nota de rodapé que traduz se dizer Quimbundo, porque, claro, porque o Vanhenga Chito sabe que ele vai ter, sobretudo, leitores que
são de língua talvez única, a portuguesa, e portanto ele explica. Mas ele também experimenta de diferentes maneiras com a situação de diglossa, não? Que tinha em Angola até há pouco. Hoje talvez as coisas começam a mudar um pouco. Por exemplo, diglossa seria que tem uma língua oficial que se escreve, é a única que se escreve, mas que quase ninguém conhece, ninguém fala, e tem as línguas faladas que não se escrevem. Aqueles Angola até há pouco se encontrava nesse tipo de situação. Isso agora está mudando, porque agora já tem, sobretudo em Luanda, quase todos falam português, portanto o português começa a ter um status diferente. Bom, as línguas africanas, ao contrário, continuam ignoradas totalmente pelos poderes existentes, não é? E até pela maioria dos intelectuais, quase não tem esforço para de alguma maneira, não revitalizar, porque isso talvez não seja necessário, mas para dar visibilidade a essas línguas, não é? Por exemplo, produzido para máquinas, dicionários, ensinando essas línguas na escola, não só em língua, mas para as outras línguas é ainda pior. Ele quase não tem esforço nesse sentido. E lá é interessante que, pelo menos, alguns escritores procurem injetar uma pequena dose, não é? A lei linguisticamente africana nos textos deles. Obrigado, professor. Eu queria aproveitar esse momento que o Martin falou do Alfredo Troni, nós falamos de priorização, a Emília falou da questão dos sertões, que o livro do Troni ele é de 1880, e no mesmo ano, o outro Alfredo, só que Alfredo Sarmento, publica um livro chamado Sertões da África. E o que tem em comum, além da data desses dois livros, é que nesses dois livros é o primeiro momento em que aparece a palavra semba, né, enquanto uma prática da cultura angolana. E a leitura que se costuma fazer desses dois autores é que o Alfredo Sarmento, de Sertões da África, tem uma visão mais colonialista de Angola, dentro dessa perspectiva de priorização que o Martin falou. E o Alfredo Troni, ao contrário, tem uma perspectiva mais integrada à cultura local angolana, até por conta dele ter vivido lá por 20 anos, ter sido um deputado, polemista. E curiosamente, essas duas citações referentes ao samba são posteriores à primeira citação que nós conhecemos sobre o samba aqui no Brasil, que foi impressa no jornal O Carapuceiro, por um freire, em 1630 e pouco, se eu não me engano. De qualquer maneira, com certeza, bem antes dessas duas citações do samba. E é curioso que, de uma certa maneira, se criou uma genealogia no Brasil para explicar a origem do samba a partir do samba. E o samba seria a umbigada, né, o ritual da umbigada samba, esse vem de macembas, né, de umbigadas. E essa genealogia, de certa forma, foi construída muito recentemente e privilegiando a narrativa do Alfredo Sarmento em Sertões da África. Tanto que o Câmara Cascudo, quando ele explica no seu dicionário de folclore e no seu livro Made in África, a origem do samba, ele traz a descrição do samba feita pelo Alfredo Sarmento e não cita o Alfredo Troni, talvez por desconhecimento, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, a versão do Sarmento foi a que se impôs, até mesmo na literatura e na historiografia, sobre essa questão de que o samba teria vindo do samba. Agora, curiosamente, na minha pesquisa atual, eu cheguei à conclusão de que o samba, na verdade, ele ressurge na sociedade angolana no final dos anos 40, a partir de um grupo chamado Nigola Ritmos, que ele, antes desse grupo, da maioria dos membros desse grupo se chamarem, participar desse grupo de Nigola Ritmos, ele existia um grupo anterior chamado Grupo dos Sambas. Ou seja, esse movimento contemporâneo, né, não de retorno necessariamente para a África, mas de vinda de africanos contemporaneamente para o Brasil,
né, ou seja, o que eu fico pensando é que, de certa maneira, a percepção de que o samba no Brasil era uma coisa importante, uma marca de identidade nacional, fez com que esses angolanos que estiveram por aqui nesse período, quando retornassem, esses músicos angolanos, eles buscassem, no primeiro momento, replicar o samba com esses grupos do samba, e no segundo momento fazer justamente essa busca por novas narrativas, porque a partir do momento que se dá início à luta colonial, eles começam a perceber justamente como as línguas africanas são totalmente colocadas de lado, né, são esquecidas dentro desse processo de colonização. Então, existe justamente essa busca por exemplo, cantar em quimbundo. Então, eles começam a ouvir o samba antigo, o samba tradicional, e eles dão um formato urbano a esse samba, muito parecido com o que foi feito aqui no Brasil, que foi dado um formato urbano ao samba. Então, o interessante e o importante dessa história, nós percebemos esses múltiplos caminhos que continuam acontecendo e essas reconstruções que também são feitas, né, para afirmar, de certa maneira, essa relação Brasil-Angola que não se perdeu, né, até os dias de hoje. Então, eu agradeço muito ao professor Márcio a presença, a professora Lívia, ao professor Vitor, a todos que estão aqui, e